das Bruxas é conhecido mundialmente como um feriado celebrado principalmente nos Estados Unidos, onde a gente já comentou, é chamado de Halloween. Hoje é celebrado em diversos outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil, com esses hábitos que a gente já comentou aqui. Enfeitar casas também com adereços assustadores, participar de festas, a fantasia que vem se tornando comum. Professor Magru Floriano, vamos falar um pouquinho mais sobre esse Dia das Bruxas. Boa tarde. Boa tarde, Adilson e amigos ouvintes da menina. Como é que a gente pode falar um pouquinho desse dia? Olha, na verdade é uma tradição milenar, né? Essa questão das bruxas e de assombrações e histórias todas sobre espírito e tudo mais, é milenar. Sempre acompanhou o homem na sua trajetória rumo aos dias de hoje. E aqui em Santa Catarina, de uns tempos para cá, surgiu essa moda do Halloween, que veio dos Estados Unidos e tal. Mas isso é uma versão contemporânea desse culto ao bruxismo e esse folclore, toda essa cultura popular da bruxa. Porque, na verdade, os açorianos, quando vieram para Santa Catarina, em 1750, eles trouxeram já uma tradição que era europeia, já tradicional também, europeia, e na ilha de Santa Catarina e depois pelo litoral de Santa Catarina todo, era bem forte essa cultura de falarmos em bruxa. Inclusive nós temos em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, o personagem Franklin Cascais, que colocou isso em termos de artes plásticas, literatura e tudo mais. E aqui em Itajaí mesmo, como nós também, na região de Itajaí, como nós temos uma ascendência açoriana também, sempre foi muito tradicional tratar dessas questões de bruxas e assombrações. Então, essa semana do Halloween, que é uma versão contemporânea norte-americana que está chegando ao Brasil, faz bem pouco tempo, não é tanto tempo assim, veio principalmente com as escolas de inglês, viu, Adilson? Uhum. As escolas a hora que começou a ficar moda aqui na região, nós termos aulas de inglês, uma das primeiras foi o IASG, nós começamos também a ter essa tradição norte-americana do Dia das Bruxas. Agora, as bruxas, elas existiram, elas faziam algum tipo de magia, como a gente vê na ficção? Lá na Europa, houve inclusive a caça às bruxas, né? Então sempre tem os dois lados aí da questão da bruxa. Por um lado, elas eram aquelas pessoas que tinham um certo conhecimento sobre do sobrenatural e também trabalhavam com ervas, com isso e tudo mais, e por outro lado tinha a ignorância do povo e a má intenção de alguns, né? Então elas, muitas vezes elas acabavam na fogueira, acabavam mortas e assim por diante. Cidades todas aqui do litoral catarinense, mais próximo nossa, quem tem uma tradição muito interessante de bruxa, inclusive tem vários livros escritos sobre isso, é Ganchos, que a atual governador Celso Ramos, a praia de Ganchos e a comunidade de Ganchos tem uma tradição muito interessante, centenária, né, dessa questão das bruxas, viu, Adilson? Sim. Florianópolis também, né, como Ilha da Magia, muitas pessoas afirmam, inclusive, já terem visto as bruxas nas praias de Florianópolis e que quando eram vistas se transformavam em passarinhos, em borboletas. Isso aí o senhor chegou a estudar e ouviu falar também? Franklin Cascais, né, tem uma obra magnífica sobre isso, e todo mundo que escreve sobre folclore catarinense escreve sobre essas bruxas da Ilha da Magia, né? Agora, como é uma cultura açoriana, ela passou para nós também. Então você vê isso nos relatos de família aqui em Itajaí, Balneário Camboriú, as famílias antigas, todas, tem tudo que está lá na ilha de Florianópolis, passa para Ganchos, depois passa para Biguaçu, Tijucas, Porto Belo, entra então aqui na região de Itajaí
vindo pelo litoral. Então, o que tem lá na Ilha da Magia, em Florianópolis, tem aqui em Itajaí também, tem em Balneário Camboriú. Se você pegar os relatos das famílias antigas aqui da região, você vai ver muitas histórias parecidas com as que são contadas lá em Florianópolis, que por sua vez são parecidas com aquelas contadas nos Açores, que são aquelas contadas milenarmente na Europa. Inspirado no que vem da Europa, hoje nós temos uma forma de comemorar até, digamos, saudável, né? Que é com crianças pedindo doces em troca de travessuras, mas existia também algum tipo de ritual do lado maligno? Sempre houve e ainda há, né? Então existe, eu, por exemplo, uma vez fiquei admirado, estava fotografando o litoral aqui de Itajaí, região aqui, e numa praiazinha bem pequenininha ali perto do Bico do Papagaio em Itajaí, eu vi assim ainda resquícios de uma noite assim de cerimonial assim, de bruxa e tudo mais, sabe, com riscados no chão, tal, e não era umbanda, nada, essas religiões afro, nada, não, era mesmo, dava de perceber pela lógica dos objetos e dos riscados no chão de que realmente era um ritual diferente, era de magia mesmo. Geralmente se fazia isso em lua cheia, essas coisas tudo. Então, ainda existe muita gente praticando rituais e tudo mais, assim, só que não aparece muito, porque geralmente são rituais feitos de madrugada, né? Então existe muito ainda por aí. Agora, nas nossas famílias tradicionais que vieram assim com essa cultura açoriana e tudo mais, a bruxa sempre foi um personagem presente na vida das crianças, e os adultos usavam muito as bruxas para educar as crianças, de não vai ali porque ali tem uma bruxa, olha, se você fizer tal coisa a bruxa vem te pegar. Então a bruxa sempre foi um personagem presente na nossa vida, né? Com certeza. Nós vamos continuar falando sobre bruxas, Dia das Bruxas, aqui no programa, mas queremos agradecer as explicações e as informações do historiador, professor Magro Floriano. Muito obrigado pelo bate-papo. Uma hora queremos o senhor ao vivo aqui pra gente falar sobre outros assuntos também. Tá certo, então. Obrigado, Adilson. Certo.